vamos à história de hoje. Vou contar para vocês um conto africano do povo congolês. E essa história está no livro Alafiá e a Pantera que tinha os olhos de rubi. Alafiá era uma menina que morava no continente africano e sua aldeia estava localizada próxima ao oceano. As noites eram muito frias, cortadas pelo vento gelado que vinha do mar. Na escuridão da noite, podia-se ouvir o uivo das feras famintas que estavam ali por perto da aldeia. Alafiá era uma garota que gostava muito de brincar e ela passava o dia brincando com o seu papagaio, Odidé. Odidé era um papagaio acinzentado que alegrava os dias de Alafiá. A menina só parava de brincar ao fim da tarde, quando o sono chegava. Todas as noites, os anciãos da aldeia de Alafiá se reuniam em um local especial destinado apenas a eles. Era um local coberto com palhas, uma cabana feita com galhos e palhas e cipós trançados. Alafiá, que era uma menina muito ligeira e esperta, se escondia atrás de um cesto quando os anciãos se reuniam, e lá ela ficava escondidinha escutando as histórias. Até que um dia, Alafiá ouviu a história de uma enorme pantera negra com olhos vermelhos. Essa pantera fazia parte da lenda do trovão, pois os anciãos estavam falando sobre essa lenda. E de acordo com a lenda, a grande pantera negra traria um presente encantado. O trovão enviaria esse presente. E esse presente encantado seria recebido por uma menina de coração doce. E ele mudaria para sempre a vida dos seres humanos. Alafiá escutou aquela história e voltou para sua cabana. No outro dia, ao fim da tarde, antes de escurecer, Alafiá percebeu que seu papagaio Odidé havia desaparecido. E pela primeira vez, ela se afastou dos olhos cuidadosos de sua mãe e foi entrando pela floresta. É como se Alafiá pisasse em um enorme tapete de folhas. Era tão agradável, quando de repente Alafiá olhou para um ponto da floresta e começou a ouvir passos que não eram os seus. E de repente, eis que aparece um enorme felino com olhos de rubi. E Alafiá começou a sentir tanto medo. Ela começou a pensar no pior. Não tinha mais jeito. Ela seria devorada pela grande fera. Até que de repente um clarão cruzou o céu.
Foi um barulho ensurdecedor. Alafiá se assustou. E aquele clarão que desceu dos céus partiu uma árvore ao meio. E de repente, uma língua rubra começou a sair daquela árvore. E Alafiá nunca havia visto aquilo. A grande fera recuou. Foi quando Alafiá pegou o seu cajado e colocou naquela língua que se balançava como se estivesse viva. E imediatamente aquela língua de fogo começou a subir pelo cajado. Foi aí que Alafiá se lembrou onde está Odidé. Foi quando, de repente, Odidé pousou no ombro de Alafiá. Ele foi atraído por aquela luz nunca vista antes. E vários pássaros começaram a ser atraídos por aquela luz. E Alafiá voltou para a aldeia, seguida por elefantes, zebras, girafas, macacos e vários pássaros. Chegando lá, sua mãe e todo o povo da aldeia ficaram admirados com aquela língua de fogo que nunca haviam visto antes. Os anciãos começaram a louvar e agradecer à natureza e ao grande trovão por aquele presente. A menina de coração doce havia sido escolhida e levado para a aldeia aquele presente encantado. As ervas que antes eram comidas cruas começaram a ser aferventadas. Os peixes que eles pescavam, que eram comidos crus, também começaram a ser aquecidos. E todo alimento aquecido era mais saboroso. Começaram a moldar objetos de barro, fogo, usando o fogo para queimá-los. E começaram também a moldar o ferro, criando muitas ferramentas. Esse era o grande presente que mudaria para sempre a vida das pessoas. Eis que assim foi descoberto o fogo.